Prezados exploradores da verdade e buscadores do entendimento, bem-vindos a uma jornada que nos levará a desvendar os mistérios mais profundos do propósito divino para a Terra e para a humanidade. Prepare-se para mergulhar em um oceano de sabedoria, onde as respostas aguardam aqueles que têm a coragem de questionar e a humildade de aprender. É uma honra guiar vocês por esse caminho de descobertas nesse curso da Bíblia. Hoje, vamos abordar questionamentos fundamentais que têm ecoado ao longo dos séculos. Qual é o propósito de Deus para a Terra? E qual é o propósito que Ele reservou para a humanidade? Conhecido por poucos, esses mistérios são gravados nas páginas antigas da Bíblia. E neste curso, estou usando a versão Rei Jaime, fonte de sabedoria que ilumina o nosso entendimento. Prepare-se para uma viagem de conhecimento onde as respostas se revelam por meio das palavras de Deus. Vamos começar? No livro de Gênesis, encontramos o relato da criação do Éden, um jardim especial plantado por Jeová Deus. Este recanto paradisíaco floresceu com árvores majestosas e frutos saborosos, criando um lar perfeito para a humanidade. E assim, Deus criou Adão e Eva, os primeiros seres humanos, e os abençoou com uma tarefa nobre registrada em Gênesis capítulo 1, versículo 28, que nos diz: E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: Sede frutíferos e multiplicai-vos, e reabasteça a terra e subjugai-a, e tende o domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. Essa era a essência do propósito divino, um convite para os seres humanos se tornarem zelosos guardiões do Éden e cuidadores dos animais. Depois teriam que espalhar todo esse paraíso para o globo terrestre. Alguns podem se perguntar: será que o propósito de Deus para a Terra e a humanidade ainda se cumprirá? A resposta ressoa nas profecias proféticas registradas em Isaías, capítulo 55, versículo 11, onde Deus declara que sua palavra se cumprirá. Note o que ela diz: Assim será a minha palavra, que sai da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, porém ela fará acontecer aquilo que eu desejo, e ela prosperará da coisa para a qual eu a enviei. Não foi em vão que ele criou a terra. O nosso Criador a moldou para ser habitada. Note essa versão em Isaías capítulo 45, versículo 18. Porque assim diz Jeová, que criou os céus, Deus, Ele mesmo que formou a terra e a fez. Ele a tem estabelecido e a não a criou em vão. Ele a formou para ser habitada. Eu sou Jeová e não há outro. Essa promessa resplandece nas páginas sagradas também no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 29, que nos diz assim: Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Resumindo, a terra foi criada para ser habitada. Esse era o propósito de Deus no início da sua criação, torná-la um paraíso global, onde as famílias viveriam em paz e em harmonia com os animais. Contudo, observamos que as circunstâncias atuais na Terra estão distantes do propósito divino. Doenças, violência e morte obscurecem a beleza original. O que aconteceu? Como Deus permitiu que tais desafios se instalassem? A resposta nos leva a um outro cenário: a rebelião no céu, uma revolta que afetou o curso da humanidade. Em nossa busca pela compreensão, devemos olhar além dos registros humanos e voltar o nosso olhar atentamente. Diante desses questionamentos, somos impelidos a refletir e aprofundar o nosso entendimento. Somente ao explorar as palavras divinas é que podemos vislumbrar a verdade que se esconde nas entrelinhas, uma jornada para os buscadores da verdade e um chamado à sabedoria divina. Antes de prosseguirmos, quero lhe fazer um pedido especial. Se este conteúdo ressoou com você e você deseja continuar desvendando os mistérios sagrados,
peço que deixe um like neste vídeo e se inscreva em nosso canal. Essa é a maneira de garantir que você não perderá nenhum dos ensinamentos profundos que temos a compartilhar. Agora continuemos a nossa jornada. A nossa jornada está apenas começando, mas cada passo nos aproxima da verdade, que transcende o tempo. Prepare-se para descobrir a intrigante história da ascensão do diabo e Satanás, que ousou desafiar a sabedoria divina e mudar os rumos da humanidade. Nos primeiros versículos da Bíblia encontramos uma figura sombria que entrou em cena nos corredores do Jardim do Éden. Um ser intrigante chamado de serpente, mas que transcende a sua aparência, como testemunha o livro de Apocalipse, identificando-o como o diabo e Satanás, que está enganando toda a terra habitada. Essa criatura espiritual, também conhecida como serpente original, semeou o caos e a discórdia que ecoam até hoje. Note o que ele engana todo mundo. Vejamos isso no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E o grande dragão foi lançado fora, e aquela antiga serpente chamada de diabo e Satanás, que engana todo o mundo. E ele foi lançado à terra, e seus anjos foram lançados com ele. Agora, a pergunta que ecoa em nossas mentes: como surgiu esse diabo desafiador? A resposta, meus amigos, reside na complexa trama do livre-arbítrio e do poder das escolhas. O que leva um ser angelical a se rebelar contra Deus? A analogia é bem simples. Como um bom homem pode se tornar um ladrão? Através de desejos distorcidos e escolhas equivocadas. É assim que o diabo emergiu da luz para as sombras. Para você entender o que eu estou falando sobre o desejo errado, veja o livro de Tiago, o capítulo 1, versículo do 13 ao 15, que diz assim, que o homem algum, ao ser tentado, diga: por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhum homem tenta, mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência, ou seja, o desejo errado. Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. A Bíblia diz que Satanás, antes um poderoso ser espiritual, ouviu a ordem divina para que Adão e Eva povoassem a terra. Um desejo maligno semeou em seu coração a ambição de ser adorado pelos humanos. Um plano ardiloso foi arquitetado. Sobre a forma da serpente, ele sussurrou mentiras a Eva, distorcendo a verdade divina. Essa trama toda foi registrada no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 3, versículo do 1 ao 5, que diz assim, Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comerei de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore do que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, então os vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Foi assim que Satanás tornou-se o diabo, o caluniador, e o Satanás, o opositor. Fico muito triste em saber que esse anjo antes perfeito se tornou tudo isso, uma pessoa extremamente mau. Por meio de artimanhas e mentiras, o diabo levou Adão e Eva à desobediência, resultando em sua expulsão do Éden e na entrada da morte no mundo, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 17 e Gênesis capítulo 3, versículo 6. Através dessa ação, Satanás desafiou a soberania de Deus, questionando a sua maneira de governar. O diabo alegava que os humanos seriam melhores governados por ele, minando a confiança divina e semeando a semente de dúvida e rebeldia.
Diante desse desafio colossal, como Deus responderia? Alguns poderiam esperar uma punição imediata, mas a justiça divina transcende nossas expectativas. Deus permitiu que a humanidade governasse sobre a influência de Satanás, dando a todos uma chance de escolha. Ele sabiamente optou por um caminho de revelação, permitindo que o tempo mostrasse a verdade. Cada um de nós enfrenta desafios similares hoje. A escolha entre apoiar Deus e desafiar o domínio do diabo é nossa. Através dessa escolha, podemos mostrar onde reside a verdade, escolhendo aceitar a soberania de Jeová e refutar as mentiras do diabo. A Bíblia, minha fonte de sabedoria, nos chama a refletir em Provérbios 4:23. Guarda o teu coração com toda a diligência, pois ele provém as questões da vida. Poucos escolhem o lado de Deus em meio às vastidões deste mundo. O desafio de Satanás continua a ecoar e a escolha está em nossas mãos. Em um momento de intensidade, Satanás, o grande inimigo da humanidade, ousou desafiar até Jesus, ao mostrar todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele ousadamente ofereceu tudo a Jesus em troca de um ato de adoração. Note esse relato em Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9. Diz assim, novamente, o diabo levou ao monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe, todas estas coisas eu te darei, se prostrado me adorareis. Imagine isso, meus amigos. Se Satanás não fosse o governante desses reinos, por que ele teria a audácia de tentar Jesus dessa maneira? Jesus não contestou que esses governos estavam sob a influência do diabo. O que essa intrigante cena revela? Deixa eu explicar melhor. Enquanto conhecemos a supremacia de Jeová como Criador do universo, é intrigante notar que a Bíblia não atribui a Deus ou a Jesus Cristo o papel de governante deste mundo. Ao contrário, as Escrituras apontam para Satanás como governante deste mundo. Veja a verdade nas Escrituras que mostra quem é o príncipe e o atual governante deste mundo. Note as palavras de Jesus, pois os relatos estão no livro de João, capítulo 12, versículo 31, que nos diz assim, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Agora note João 14:30. Daqui em diante eu não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. E por fim, note João 16:11. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quem é esse príncipe deste mundo que Jesus falou várias vezes? A Bíblia responde que é Satanás, o diabo. Ela afirma até que ele é como um deus deste mundo. Faça uma pausa no vídeo e abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. E veja a verdade. Também o apóstolo João afirma que o mundo inteiro jaz no poder do maligno. Você pode observar isso na carta de 1 de João, capítulo 5, versículo 19. A verdade é inegável. Há um poderoso antagonista por trás das cortinas. Você sabia disso? Quem governa o mundo hoje é Satanás? Se você não sabia, deixa aqui nos comentários o que você acreditava. Mas calma, isso será por pouco tempo. Caros estudantes da Bíblia, estamos no epicentro de uma batalha que transcende os limites do espaço e do tempo. Uma batalha entre a luz e as sombras, entre o domínio divino e o desafio do inimigo. Quando contemplamos a pergunta, quem governa este mundo? A resposta é clara, Satanás. A cada dia que passa, o mundo se torna um caldeirão de perigo. Políticos corruptos, líderes religiosos hipócritas, crimes cruéis e exércitos sedentos por poder. O planeta mergulhado num abismo na imoralidade e crueldade. Contudo, a Bíblia revela um futuro sombrio e, ao mesmo tempo, cheio de esperança. O Armagedon, a guerra divina que erradicará a maldade e preparará o terreno para um renascimento justo. Isso está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 16, do 14 ao 16. Note o que diz. Porque eles são espíritos de demônios,
operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para reuni-los para a batalha do grande dia de Deus, Todo-Poderoso. E eis que eu venho como ladrão. Abençoado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e eles vejam sua vergonha. E eles os reuniu em um lugar, que na língua hebraica se chama Armagedon. Jeová Deus, em sua infinita sabedoria, designou Jesus Cristo como governante do seu reino celestial. Profecias antigas ecoam como em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo estará sobre o seu ombro, e seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Poderoso Deus, o Pai Eterno, o Príncipe de Paz. E o aumento de seu governo e a paz não haverá fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para comandá-lo e estabelecê-lo com julgamento e com justiça, de agora em diante, para sempre. O zelo de Jeová dos Exércitos realizará isto. Com humildade, Jesus ensinou seus seguidores a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, conforme Mateus capítulo 6, versículo 10. Queridos, fica claro, a resposta ao mundo conturbado reside na ascensão do reino de Deus. Uma promessa paira no horizonte: o reino de Deus suplantará todos os impérios terrenos. Como sabemos disso? Essa profecia está registrada em Daniel 2,44, que diz assim: e nos dias destes reis, o Deus do céu irá erguer em um reino que nunca será destruído, e o reino não será deixado para outro povo, porém quebrará em pedaços e consumirá todos esses reinos e permanecerá para sempre. Um cataclismo espiritual e cósmico se aproxima, o Armagedon, um confronto definitivo entre as forças do bem e do mal. Durante esse evento transcendental, Deus aniquilará as estruturas malignas deste mundo, pavimentando o caminho para uma terra renovada e justa. Diante das trevas surge a luz. No rastro da destruição, a esperança se ergue. A terra será transformada em um paraíso resplandecente, regido pelo reino de Deus sob a liderança inquestionável de Jesus Cristo, um sonho que se tornará realidade. O mundo atual, permeado por conflitos, violência e dor, está próximo de um momento épico de transformação. A Bíblia ecoa as palavras de esperança. Mas nós, de acordo com a sua promessa, aguardando novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça, conforme a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Imagine, queridos, um lugar onde a justiça e a retidão florescerão como nunca antes. Jesus Cristo nos revelou um destino magnífico. A promessa de vida eterna aguarda aqueles que ganharem a aprovação divina. Nós podemos ver isso no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 30. Que não receba 100 vezes mais, já neste mundo, em casas, irmãos, irmãs e mães, e filhos, e campos com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Jesus diz sobre ganhar a vida eterna. Faça mais uma vez uma pausa no vídeo e veja comigo na sua Bíblia o que diz no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Note também no livro de João, capítulo 17, versículo 3. E esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Agora vamos vislumbrar as bênçãos reservadas para aqueles que se qualificarem para o paraíso terrestre. A escuridão dará luz e o ódio será substituído pelo amor. A maldade, a guerra e o crime serão apenas memórias distantes. Imagine um mundo onde os maus deixarão de existir e os mansos possuirão a terra. E como sabemos de tudo isso? Veja as promessas das Escrituras Sagradas.
Note o livro de Salmos, capítulo 37, versículo 10 e 11. Porque ainda por pouco tempo, e os perversos não existirão mais. Sim, tu considerarás diligentemente o seu lugar, e ele não haverá mais. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância da paz. A paz inteira, ou melhor, a paz reinará e as guerras serão interrompidas por Deus. O livro de Salmos 46, 9 nos diz: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança pela metade, e ele queima a carruagem no fogo. A terra florescerá com justiça, e a abundância de paz será eterna. Note o livro de Salmos 72, versículo 7. Em seus dias o justo florescerá, e a abundância de paz haverá enquanto a lua durar. Quantas notícias boas! Calma, ainda não terminou ainda. Os animais selvagens e domesticados conviverão em paz e viverão juntos. Imagine um leão convivendo com uma ovelha. Note essa profecia em Isaías capítulo 11, versículo do 6 ao 9. O lobo também morará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito, e o novilho e o leão jovem juntos, e o menino pequeno os conduzirá. E a vaca e o urso alimentar-se-ão, seus filhotes deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E a criança que ainda mama brincará na cova da naja, e a criança desmamada colocará sua mão na toca da cobra venenosa. E eles não ferirão, nem destruirão em todo o meu santo monte, porque a terra estará cheia de conhecimento de Jeová, como as águas cobrem o mar. A terra se transformará em um paraíso exuberante, onde a beleza da criação será restaurada, pois esse era o propósito original de Deus, transformar a terra inteira num paraíso. Vamos continuar com as notícias boas do reinado de Jesus Cristo. Enfermidades serão extintas pelo governo de Jesus. Ele realizará curas além de qualquer imaginação, pois a Bíblia está repleta de exemplos. E você pode abrir a sua Bíblia e confirmar isso, pois segue apenas aqui alguns exemplos. Nós observamos no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35, Marcos, capítulo 1, versículo 40 ao 42, ou João, capítulo 5, versículo do 5 ao 9. E a promessa de que nenhum residente dirá, estou doente, será uma realidade, conforme as profecias de Isaías, capítulo 33, versículo 24. Você também pode observar em Isaías, capítulo 35, versículo do 5 e 6. Além disso, aqueles que partiram desta vida despertarão para uma nova chance de viver, sem o temor da morte. Podemos enxergar isso no livro de Atos, capítulo 24, versículo 15, que diz assim: Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, que haverá a ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Veja também no relato de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e sairão os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Nossos corações se enchem de esperança ao vislumbrar o amanhecer do novo mundo, uma realidade que Jeová Deus prometeu. Você deseja ser parte desse magnífico futuro? Aprenda mais sobre o grandioso Criador e seu Filho Jesus Cristo. Caros estudantes da Bíblia, esta jornada ao conhecimento sagrado é apenas o começo. Se você deseja continuar desvendando os mistérios de Deus e descobrir as maravilhas do novo mundo que nos aguarda, eu o convido a se inscrever em nosso canal. E não se esqueça de dar o seu valioso like, compartilhar este vídeo com aqueles que podem se beneficiar dele e comentar abaixo com suas reflexões. À medida que nos despedimos, quero preparar sua mente para a próxima etapa desta jornada. No final deste vídeo, eu estarei compartilhando um vislumbre intrigante do próximo tema que exploraremos.
Esteja pronto para clicar no próximo vídeo e mergulhar ainda mais a fundo na sabedoria divina. Ah, já estava esquecendo. O desafio final para os destemidos que assistiram até o fim deste vídeo. Se você permaneceu conosco até aqui, deixe uma marca nos comentários com a seguinte frase: a Terra será um paraíso novamente. Sua dedicação e fome por conhecimento são verdadeiramente inspiradores. Agora é a hora de nos despedirmos, mas nosso encontro está marcado para o próximo capítulo desse incrível jornada espiritual. Na continuidade do curso da Bíblia, vamos aprender mais com o seguinte tema: explorando a identidade de Jesus Cristo. Quem ele realmente é? Até lá, queridos aprendizes de Deus. Lembre-se de que o futuro nos reserva as promessas extraordinárias. Até breve.